Verdadeiramente Deus está presente neste lugar. E você que veio vai sair daqui tremendamente abençoado. Amém? Aquele que tem disposição e disponibilidade para buscar a face do Senhor não será jamais frustrado. Amém? A nossa fé em Deus, ela jamais será frustrada. Eu quero começar a minha ministração, essa ministração que Deus me deu, te fazendo uma pergunta. Quem aqui deseja ser bem-sucedido? Todos, né? Todos desejam. Todos nós desejamos ser bem-sucedidos. Mas ser bem-sucedido não é ter somente dinheiro. Dinheiro faz parte. Mas sermos bem-sucedidos não envolve só a questão financeira. É plano, é propósito de Deus que eu e você, que nós tenhamos uma casa maravilhosa, família maravilhosa, carro maravilhosos. Tudo isso é muito importante e é bom que tenhamos. E não há nenhuma restrição quanto a isso. Não há nenhuma restrição, não é? Deus, como um Pai amoroso, soberano, perfeito que é, o plano dele para a minha e para a sua vida é que nós desfrutemos do melhor da terra. O problema é que muita gente tem tudo o que eu disse aqui. Tem uma casa maravilhosa, tem família maravilhosa, não é? Tem carros maravilhosos, tem uma conta bancária maravilhosa, mas não é pleno, não é feliz. E a pergunta é: por que será? Por que será? Hoje nós vamos entender muita coisa que vai nos fazer de verdade prósperos. O que é ser próspero? É você ser pleno no espírito, na alma e no corpo. É você ter uma comunhão plena com o Pai. É você ter discernimento espiritual para compreender o plano e o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida. É você ter discernimento para compreender entre o que é e o que não é de Deus, o que te aproxima e o que te distancia de Deus, o que faz de você uma pessoa mais do que vencedora e o que pode fazer de você uma pessoa derrotada. Então, ser próspero é ter, além de tudo que eu disse, é ter sabedoria. E nós já sabemos que a sabedoria vem do Senhor que fez os céus e a terra. Instrução, conhecimento nós adquirimos lendo bons livros, na escola, na faculdade, não é? Mas a sabedoria vem do Senhor. Portanto, não há nenhuma restrição em termos coisas aqui nessa terra. Não há nenhuma restrição. Agora nós precisamos entender por que muitas pessoas possuem todas essas coisas e você fica se perguntando por que não consegue ser tão feliz? Por que não consegue ser feliz? Então o problema não são as coisas. O problema está na ignorância espiritual. A ignorância espiritual é tão letal quanto o pecado. O que é ignorância espiritual? Eu não conhecer as Escrituras. É eu não ter uma relação plena com meu Pai Celestial, com o Criador dos céus e da terra. Aquele que deixou um manual para que eu pudesse examiná-lo e vivê-lo na prática. Observá-lo e vivê-lo na prática. A palavra de Deus, nós vamos falar bastante sobre a palavra de Deus nesta noite, porque a palavra de Deus ela é poderosíssima para dar um destino seguro para todos nós. A palavra de Deus, ela muda o meu e o seu destino. Repita comigo: a palavra de Deus, ela tem poder para mudar literalmente o meu destino. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre a importância da palavra de Deus. Você vai perceber o poder que ela tem para mudar completamente o meu e o seu destino. Quando eu tive o conhecimento da palavra, quando eu passei a conhecer Jesus, não de nome, de ouvir falar, mas através de um relacionamento de intimidade com Ele, isso mudou completamente a minha vida. Então, quando você tem uma experiência com Cristo, com Deus, com a palavra dEle, o seu destino é completamente mudado. Amém? Repita comigo: tudo começa com a palavra. Tudo se move pela palavra. E tudo se estabelece pela palavra de Deus.
Nós precisamos compreender, nós precisamos sair daqui nesta noite entendendo isso. Se você compreender que tudo começa com a palavra de Deus, tudo se move pela palavra de Deus e tudo se estabelece pela palavra de Deus, você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais. Você não vai andar mais por aquilo que você enxerga, ouve e sente. Você vai passar a andar pela palavra, pela fé. A palavra de Deus é que vai dar norte à tua vida, é que vai dar destino à tua vida. E você vai caminhar como cabeça e não como cauda. Você vai estar sempre por cima e não por baixo. Você não vai viver com a sua alma perturbada por conta das circunstâncias, sejam elas quais forem. Você vai poder caminhar com a sua cabeça erguida, como um verdadeiro filho de Deus, como uma verdadeira filha de Deus, com a convicção da vitória. Amém? Ontem o apóstolo trouxe à memória uma palavra de Deus que fora dita pela boca do profeta Isaías. Aqueles que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que conhecem e praticam a palavra de Deus, as suas forças são renovadas. Essas pessoas caminham e não cansam, correm e não se fadigam. Elas voam como que com asas de águias. Isso é muito interessante, porque quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós nos rendemos à palavra de Deus. Esse Deus poderoso, Ele muda completamente o meu e o seu destino. Amém, queridos? Repita comigo: Senhor, eu preciso da Tua palavra. No capítulo 10, no versículo 10 de João, Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Uma vida de plenitude. Presta atenção, um homem e uma mulher que não tem Deus, que não tem a palavra dentro de si, que não vive a palavra, que não conhece a palavra, essa pessoa, ela pode morar em um palácio, ela nunca jamais terá a paz que busca, ela nunca jamais será plena na sua vida. Ao passo que uma pessoa que tem a palavra, que tem uma aliança firme com o Senhor, ela pode morar no deserto, ela vai ser plena, ela vai ser completa. É necessário que a gente possa entender isso. É bem verdade que nós, talvez, traídos pela nossa consciência, buscamos de uma forma muito extremada, exacerbada, o que é terreno. Mas a palavra de Deus diz, em Mateus 6,33, que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando eu e você buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Marcos 8,36 diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu vi uma frase há muito tempo, eu não sei exatamente de quem é essa frase, mas o camarada disse o seguinte, que o homem trabalha vertiginosamente para enriquecer-se, e enriquece, só que no afã de enriquecer-se, ele perde o quê? A sua saúde. Depois ele precisa gastar tudo o que ele ganhou para recuperar a sua saúde, e este homem vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Infelizmente, existem muitas pessoas assim. Nós precisamos prestar atenção na palavra do Senhor, porque quem tem a palavra tem vida. A palavra de Deus, ela é vida. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós prosperamos em todas as áreas das nossas vidas. Isaías 1,19 diz que, a palavra diz assim, que se nós quisermos e ouvirmos a voz do Senhor, nós comeremos o melhor da terra. Isso é muito abrangente. Você desfruta do melhor da terra, você vai ter paz, você vai ter tudo aquilo que Deus tem para você, sem dor, sem trauma, sem fadiga, sem cansaço. Você vai caminhar com passadas firmes, como Abraão caminhou, glorificando a Deus. Por quê? Porque você decidiu pela palavra do Senhor. E a palavra é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é Cristo. Quem tem Jesus tem tudo, e muito mais.
Agora quem não tem Jesus, não tem nada. Tem gente que é tão miserável, é tão pobre, é tão miserável. E eu quero que você preste atenção nisso, que um dia essa palavra me impactou muito. Há pessoas que são tão miseráveis, tão pobres, que só têm dinheiro. Quando eu perguntei no princípio para você, quem aqui quer ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido é ser pleno, no espírito, na alma e no corpo. Ser bem-sucedido não é ter somente dinheiro. Dinheiro é uma parte, uma pequena parte. Então, a pessoa disse, o sujeito é tão miserável, tão pobre, tão miserável, que só tem dinheiro. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Eu quero trazer à memória o que está em Apocalipse capítulo 3, aliás, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, bem-aventurado aquele que lê a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado é aquele que pratica a palavra do Senhor. Essa pessoa, ela é bem-aventurada, ela é feliz, ela é afortunada. Ela atrai o olhar do Pai, ela atrai o favor, a misericórdia, a bênção de Deus. Tudo começa com a palavra, tudo se move pela palavra de Deus, e tudo se estabelece pela palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ver um pouco sobre o que aconteceu aqui com estes homens de Deus. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. O texto diz, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Havia uma multidão apertando Jesus para ouvir a sua palavra. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Quem sabe você chegou aqui nessa noite com aquela expressão, eu já lavei as minhas mãos para essa situação, já lavei minhas mãos para aquele plano que um dia fora plantado no meu coração, aquele sonho, eu já lavei minhas mãos. Pastor, hoje eu estou aqui porque vim convidado, mas na verdade eu não tenho grandes perspectivas não. As coisas estão muito difíceis, só se ouve falar em crise. Eu quero dizer que crise, não existe crise no céu. Crise só existe para os incrédulos. Para aqueles que creem, para os crédulos, não há crise, não existe crise. Para aqueles que andam com Jesus, não há crise. As pessoas que andam com Deus, elas não experimentam crise. Você pode passar por vales, por desertos, mas os vales e os desertos, eles vão fortalecer você. Vai te aproximar de Deus. E você vai passar, seja pelos vales, seja pelo deserto, como um tanque de guerra. E vai atingir o oásis, e depois você vai celebrar a vitória, porque Deus, Ele não nos abandona jamais. Amém? Então, o texto aqui diz que Jesus encontra esses homens aqui, já desembarcado e lavando as suas redes. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. O que Jesus estava entregando à multidão? A palavra. Ele entregava a palavra. Jesus, Ele quer entrar no teu barco esta noite, amém? Amém? Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Repita comigo, eu preciso aprender a obedecer a palavra de Deus. Amém? Diga comigo, se eu obedecer a palavra de Deus, Ele mudará o meu destino. Deus, queridos, é o maior interessado em mudar o seu e o meu destino.
mas nós precisamos nos submeter à sua palavra. Não tem como, queridos, nós atrairmos o favor, a bênção de Deus, nos comportando como rebeldes, aqueles que desprezam, aqueles que tratam com indiferença a palavra do Senhor. Deus, Ele tirou um povo que estava no Egito há mais de 400 anos, escravizados. Deus tirou aquele povo com mão forte, porque Deus havia preparado para eles uma terra que manava leite e mel. Mas eles não entraram na terra, embora Deus tivesse preparado essa terra para eles. Por quê? Por causa da língua, por causa que eles desprezaram a palavra do Senhor. Eles murmuraram, eles não creram, eles foram indiferentes ao Senhor, a tudo aquilo que Deus havia preparado e feito para que eles pudessem desfrutar. Então é importante. Mas aqui, Simão, ele ouve a palavra do mestre: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Isso fala é uma ordenança, é uma orientação do Senhor. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Interessante que Simão aqui e os demais, eles eram exímios pescadores. E eles entendiam de pesca. Eles não eram amadores, eles eram pescadores. Era a profissão deles. Mas eles poderiam ter questionado Jesus? Poderiam ter questionado Jesus. Mas eles não questionaram. Sob a palavra de Deus, eles lançaram as redes deles. No versículo 6, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Você percebe o quão é importante nós ouvirmos, e mais que ouvirmos, obedecermos a palavra de Deus? Você que está aqui nesta noite, você pode sair daqui completamente transformado. Você pode ter hoje o teu destino completamente mudado, se você lançar as redes. O que é lançar as redes? É obedecer, é se submeter à palavra de Deus. Não é do meu, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Simão aqui poderia ter falado: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Não tem peixe no mar. Pelo menos na região em que nós pescamos não existe. Não tem, nós pescamos a noite inteira. Eles não questionaram. Eles não questionaram Jesus. Eles obedeceram e lançaram as suas redes. Eles agiram, eles tiveram uma atitude. E isso lhe rendeu. Olha só, fazendo assim, versículo 6, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Eu quero te dizer que Deus tem uma medida para você: sacudida, recalcada e transbordante. Você crê nisso? Deus, Ele tem uma medida sacudida, recalcada e transbordante para todos nós. Deus tem a boa, agradável e a perfeita vontade para nós. Deus tem a medida a 30, 60 e 100 por 1. Então há 3 medidas extraordinárias que Deus tem para mim e para você. Mas é preciso que a gente creia, que nós hajamos sobre a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo essa palavra aqui? Uma palavra muito simples, mas muito forte. Eu glorifico a Deus todos os dias da minha vida, porque um dia eu decidi obedecê-lo. E porque eu decidi obedecê-lo, eu tenho colhido peixe sempre. Não tenho ido pescar e voltado com o barco vazio. Eu quero te dizer que se você obedecer a Deus, se você seguir o exemplo de Pedro aqui, de Simão Pedro, e você lançar as suas redes, você agir pela fé, tenha certeza de uma coisa: você não voltará com seu barco vazio. As suas bênçãos, elas se manifestarão na sua vida. Deus vai dar ordem ao anjo Gabriel para entregar a você a sua bênção. Amém? Quantos aqui querem ser abençoados? Quantos querem? Todos nós queremos, sem exceção. Você está aqui hoje por quê? Porque você veio buscar uma bênção. Você veio aqui para ser desatado. Você veio aqui para ser, quiçá, até desentulhado. Porque muitas são
as circunstâncias contrárias que nos paralisam. Eu quero te dizer que você não será jamais paralisado. Amém? Versículo 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Olha só, ele reconhece Jesus aqui como Deus. Nós precisamos reconhecer Jesus, precisamos reconhecer a palavra de Deus. Quando nós reconhecemos o poder que há na palavra de Deus, quando nós reconhecemos o amor, o sacrifício de Jesus, quando nós reconhecemos o quanto Deus nos ama, você pode ter certeza de uma coisa: você vai passar a se comportar de forma completamente diferente. Os seus pensamentos serão transicionados, a forma de você raciocinar, a sua linguagem, o seu comportamento, e você seguramente vai atrair o favor de Deus. Então Simão Pedro, ele prostrou-se aos pés do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Eles ficaram estupefatos, eles ficaram impactados com o poder da palavra. Eles ficaram impactados com o poder da palavra de Deus. E assim devemos nos comportar. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, e ela se cumpre na vida daquele que a obedece. A Bíblia diz, lá em Isaías 55, que a palavra de Deus, ela é como a chuva que cai sobre a face da terra, rega a semente e a faz germinar, crescer, florescer e frutificar, e produzir o pão àquele que planta. Assim é a palavra de Deus. Entre o que Deus fala e que as circunstâncias dizem, fique sempre com a palavra de Deus. Fique sempre com a palavra de Deus. Fique sempre com Jesus. A palavra é o verbo é a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o próprio Deus, é a palavra. Aquele que crê em Cristo jamais será frustrado. Amém, queridos? O título de cristão, de crente, de evangélico não quer dizer nada. O meu comportamento, o teu comportamento em relação à palavra do Senhor é que determina quem é que somos de fato. O que vai definir quem somos é o nosso comportamento em relação à palavra do Senhor. Temos e necessitamos de sermos perseverantes. A Bíblia fala: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade do Pai, alcanceis a promessa. É necessário que sejamos perseverantes, para que depois de havermos feito, não a nossa, mas a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Amém, queridos? É necessário sermos perseverantes. E de igual modo, versículo 10, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deus quer fazer de você um empresário bem-sucedido. Deus quer fazer de você uma empresária bem-sucedida, mas que você não troque o teu sucesso terreno, aquilo que Deus te permitiu conquistar, por Deus. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, Deus prometeu e Deus cumpriu, mas depois de um tempo Deus percebe que Isaac estava tomando o lugar de Deus no coração de Abraão, e Deus teve que confrontá-lo. Muitas vezes Deus vai te confrontar. Quiçá Deus está te confrontando aqui nessa noite. Quem sabe você veio aqui buscando apenas aquilo que é terreno, mas eu te digo, Deus está te dizendo nessa noite: viva Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Devore a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda as palavras dessa profecia. Amém? Glória a Deus. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E aqueles homens se tornaram grandes apóstolos,
Deus quer fazer de você alguém que seja na terra a expressão da sua glória. Jesus, ele disse: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem, e nem os ladrões escavam e roubam, porque aonde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. E o nosso tesouro é Jesus, é a palavra, amém? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus pode ter muita coisa nessa terra, mas não será jamais pleno. A plenitude, ela só pode se tornar uma verdade em nós quando nós rasgarmos o coração e convidarmos Jesus para habitar, para fazer parte da nossa vida, e quando nós caminharmos com os nossos olhos constantemente voltados para Ele. Amém, queridos? Eu quero trazer aqui a memória. Então você pode, e é de Deus que você tenha uma casa maravilhosa, que você tenha uma família maravilhosa, que você tenha carros maravilhosos, que você seja uma pessoa influente. Isso tudo é de Deus para a sua e para a minha vida. Mas é necessário que nós não troquemos a palavra, o nosso Deus, por aquilo que é terreno. Se não, preste atenção. Portanto, capítulo 12 de Hebreus: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só o que diz o texto: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, ou seja, a vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. E aqui eu quero que você preste atenção no versículo 3. Olha o que diz o versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tal oposição. Em algumas traduções diz oposição, ali está a contradição, dos pecadores contra si mesmo. Eu quero que você grife esse texto: considerai, pois, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Então, quando você considera o sangue de Jesus, quando você considera o sacrifício de Jesus, quando você considera o amor que Deus destilou sobre as nossas vidas, através da pessoa bendita de Jesus e do teu Santo Espírito, você nunca mais será a mesma pessoa. Você vai compreender o verdadeiro propósito de Deus para a tua vida, e o propósito da tua vida para com o Senhor. E aí, nada e nem ninguém vai poder paralisá-lo. Você vai vencer sempre. Pode haver tribulação, pode haver alguns contratempos, pode haver algumas oposições, alguns embates, mas você não será paralisado. Por quê? Porque você tem aquele que é maior, que está com você, que habita em você. Amém? Glória a Deus. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Eu quero aqui trazer à memória um texto. Se você puder abrir em Deuteronômio capítulo 28, eu quero estar encerrando com esse texto. Deuteronômio capítulo 28. Então você vai sair daqui nesta noite entendendo que tudo começa com a palavra, tudo se move pela palavra e tudo se estabelece pela palavra do Senhor. Quando eu me submeto à palavra de Deus, as minhas redes, as quais eu lançar, jamais voltarão vazias. Vai haver sempre peixe no meu barco. Tudo que eu intentar fazer, Deus vai me fazer prosperar. Amém? Muitas vezes nós não prosperamos, nós não somos plenos, porque a gente acaba desprezando a palavra. A gente acaba nos tornando indiferentes à palavra de Deus. Eu quero ler a parte B desse capítulo,
que fala das bênçãos, se nós, evidentemente, obedecermos a palavra de Deus. Então, preste atenção, capítulo 28 de Deuteronômio, o texto diz: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz, a palavra do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Mas por que bendito? Por que abençoado? Por quê? Porque você decidiu obedecer. Você decidiu dar o devido crédito à palavra de Deus. Nós podemos vir à igreja todos os dias, e não há nada de errado nisso. Mas se você ouvir a palavra e não praticar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. É como a esposa, a mãe preparar a mais suculenta refeição. Você entrar na cozinha, sentir aquela fragrância maravilhosa, olhar para o prato, olhar para as panelas e sair dali sem se servir. Não vai mudar nada. Você não vai saciar sua fome. Não vai ter resultado na tua vida. Versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo empreendimento das tuas mãos. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado, contanto que guardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Então você percebe aqui que tudo que você fizer será por Deus abençoado. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. Quando Simão Pedro ouviu a palavra de Deus e lançou as redes, foi tanto peixe que ele teve que dividir, que ele teve que chamar os pescadores que estavam próximos para ajudá-los a recolher as redes, porque eles não conseguiam recolher sozinhos. Tamanha quantidade de peixe que eles pescaram. Eu quero te dizer que se você crê nessa palavra, se você sair daqui com essa palavra guardada no seu coração e colocá-la em prática, nunca mais, como diz esse texto que eu estou lendo, você tomará emprestado. Você terá para emprestar e não tomar emprestado. Amém? Pastor Miro, isso é possível? É possível. Quem está aqui nesse púlpito falando com você já vive essa verdade. Já vive. Mas por quê? Porque um dia eu decidi. E rico não é aquele que ganha muito, é aquele que gasta menos do que ganha. A gente precisa aprender algumas coisas. A gente precisa aprender a ser controlado, a dominar o cartão de crédito. Nós precisamos aprender a fazer planos. Nós precisamos aprender a inclinar os nossos ouvidos e ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. O apóstolo Paulo disse que nós não devemos, melhor dizendo, sermos apenas e tão somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Isso é o que vai fazer diferença nas nossas vidas. Amém, queridos? Olha só, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para te dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não embaixo.
e não debaixo. Se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servires. Amém? Então nós temos um Deus poderoso que fez os céus e a terra, e que nos amou tanto, que enviou seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, mas que ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, como o meu e o seu advogado, intercedendo por nós. E como se tudo isso não bastasse, o Senhor Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar em toda a verdade, para nos convencer acerca do pecado, da verdade, do juízo e da justiça de Deus. Então eu e você não temos do que nos queixarmos, porque Deus nos deixou aparelhados para vencermos toda sorte de circunstâncias contrárias, para vencer todo e qualquer tipo de embate que porventura possa acontecer em nossas vidas. Amém? Que você possa guardar essa palavra, que você possa viver verdadeiramente segundo a orientação do Senhor, que você não ande por aquilo que você esteja enxergando, ouvindo ou sentindo, mas que você possa andar pela palavra, porque é pela palavra que as coisas se manifestam na sua e na minha vida. Se creres, verás a glória do Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir para a equipe de louvor subir ao altar. Nós vamos fazer aqui, como sempre, como é de costume, um ato profético. Você vai tomar um envelope. Se tem um obreiro que possa nos ajudar, eu quero desafiar você a fazer uma oferta, a plantar uma semente. A palavra de Deus diz que se a semente cair no solo e não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela vai produzir muitos frutos. E nós estamos aqui hoje, e eu não tenho a menor sombra de dúvida, com um grande propósito, que é de nos colocarmos literalmente no centro da vontade de Deus, para que possamos viver os seus princípios e atrairmos o seu favor. Um dos princípios para nós vivermos uma vida financeira abundante é sermos dizimistas fiéis, devolver a 10ª parte de tudo que Deus nos dá a Ele. Ofertas, muito importante, porque a oferta, ela ratifica a minha e a sua prosperidade. E as primícias, elas são muito importantes, porque a palavra de Deus, enquanto você vai, levanta a sua mão que um obreiro vai até você. Quando Deus fala de primícias, você honrar o seu sacerdote, você honrar aquele pastor, o homem de Deus que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Nós temos aqui um casal de apóstolos que, com muito esmero, com muito temor e com muito amor, tem conduzido esse ministério. Então a gente precisa entender algumas coisas. Pastor, o que é dízimo, o que é oferta, o que é primícia? Gálatas capítulo 6, versículo 6, o texto diz: e o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Está vendo? Está aqui, ó, é bíblico. Pastor Miro, a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde, e é verdade. Mas a questão é que nós queremos sermos pessoas bem resolvidas financeiramente, mas o dinheiro é que nos tem. Não somos nós que temos o dinheiro é que domina a nossa alma. E quando fala em dinheiro, nós nos fechamos para Deus. Mas oferta, dízimo e primícia é princípio. E eu quero te ensinar algo nesta noite. Deus, Ele não se move por necessidade. Prova:
Se Deus se movesse por necessidade, não haveriam necessitados no mundo. Então não é por necessidade que Deus se move. Deus se move por princípios. Quando eu e você somos ousados para vivermos os princípios de Deus, na prática, nós atraímos o seu favor, nós atraímos as suas bênçãos. Porque é por princípios que Deus se move. E oferta, dízimo e primícia é princípio. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós primiciamos, nós fechamos a boca de Satanás contra os nossos projetos e as nossas finanças. E você vai começar a experimentar um mover sobrenatural de Deus sobre a tua vida no que diz respeito a finanças. Amém? Eu estou pregando aquilo que eu vivo, e não apenas porque vivo, mas porque está escrito. Sobretudo porque está escrito. Amém, queridos? Enquanto os levitas entoam uma canção, eu vou descer aí, e você vai sair do seu lugar. Se você trouxe uma oferta ou não, não interessa se você trouxe ou não uma oferta, mas se você trouxe uma oferta, você vai fazer uma oferta com propósito. Eu não sei qual que é o teu projeto para esse ano de 2017. O ano está começando. Quem sabe você estabeleceu algumas metas para esse ano, e é importante que a gente estabeleça, porque se você não estabelecer metas, você vai caminhar sem direção e não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu gostaria que eu vou descer aqui embaixo, eu gostaria que você viesse aqui. Se você trouxe ou não uma oferta, não importa, você vai vir aqui e eu vou ungir você, e você vai voltar para o seu lugar. Venha com fé, crendo, coloque diante de Deus, apresente diante de Deus o teu sonho, o teu projeto. Você veio aqui nesta noite com um propósito, e Deus, Ele está contemplando o teu coração. Deus Ele deseja fazer de você alguém próspero, amém? Mas próspero como? Em todas as áreas da sua vida. Deus Ele quer que você seja próspero no espírito, na alma e no corpo. Deus não deseja que você tenha só dinheiro. Dinheiro é importante? É importante, faz parte. Mas Deus, Ele não quer que você tenha só dinheiro e não tenha paz. Deus não quer que você só tenha dinheiro e não seja pleno. Não, Deus quer que você seja pleno no espírito, na alma e no corpo, amém? Enquanto eles entoam uma canção, você pode deixar o seu lugar e vir aqui, que eu quero ungir você. Milagre. Entorna-se. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. No espírito, na alma e no corpo. Receba a unção, a virtude e o poder do Espírito de Deus sobre a tua vida. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, amigo. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim.
Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração, um milagre. Glória a Deus. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero estar orando por você, colocando diante de Deus os teus sonhos, os teus projetos. E após essa oração você vai ter a liberdade de se dirigir ao fundo. Teremos um coffee break. Você pode distribuir os seus cartões, conversar com seus irmãos, falar com eles sobre o que você faz e fazer as pessoas conhecerem qual é a sua atividade. Amém? Então feche os seus olhos, eu quero estar orando. Pai querido, os teus filhos vieram a este lugar, Pai, para ouvir a tua palavra, sedentos, ó Deus, com projetos, com sonhos. E eu quero nesta noite profetizar sobre cada vida presente neste lugar, o cumprimento das tuas promessas. Ó Deus, eu libero agora, eu declaro a prosperidade plena do Senhor sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Que eles sejam plenos no espírito, na alma e no corpo. Que nada lhes venha a faltar, Pai. Que eles sejam revigorados, que eles sejam fortalecidos, que eles, Pai, tenham a fé renovada, fortalecida, para desenvolver, ó Deus, a sua chamada e serem, ó Deus, verdadeiramente discípulos e discípulas, cheios da tua unção, que venham a expressar a tua glória nesta terra, e que eles possam verdadeiramente, Pai, a desfrutar do melhor da terra, e por fim, Pai, acender a glória no tempo que for oportuno. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Que os teus filhos possam, Pai, dar os seus testemunhos e declarar que verdadeiramente o Senhor mudou o destino deles. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço. Aqueles que creem digam amém. Um beijo para você e até o próximo encontro empresarial. Dê um aplauso ao Senhor e você está liberado para tomar o seu café. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim.